Queridos, é muito bom estar aqui. Amém. Que privilégio meu de estar com um grupo tão animado, um grupo tão identificado, né? Um grupo identificado. Meu nome é Roseni. Oi, Roseni. Sou a filha amada de Deus e neste ciclo eu trabalhando com duas áreas específicas, que é a ansiedade e o ativismo. E eu sei que é um pouquinho do ativismo, né? Tem política, então não é ativismo daquele ativismo, não. É ativismo de fazer muita coisa. De ter a tendência de achar que eu tenho que fazer mais e mais. E o Senhor mostrou muito claro para mim que são duas áreas que Ele quer que eu trabalhe. E eu tenho um carinho muito grande, de fato, pelo Espírito Santo, por Vitória. Eu conheci esse local, eu conheci Vitória faz uns 3, 4 anos. Mas que lugar realmente encantador, que lugar lindo, e que povo querido, realmente, o povo capixaba é o povo que come bem, e um povo que recebe bem, tem um afeto, uma coisa muito linda. Queridos, eu tenho ouvido muito falar da nossa igreja, do pastor que Deus nos trouxe juntamente com a família, e da passagem tão linda, né? Assim, um pastor querido que esteve aqui durante muitos anos, 20 anos. Foram 19 anos. Queridos, que bênção de Deus. Um pastor que esteve aqui 19 anos, passar a batuta, passar a liderança para um jovem pastor. Que lindo, como é bonito ver isso acontecendo. Que bonito ver isso acontecendo no nosso século XXI e no nosso meio cristão, né? Que nós temos nossas dificuldades, não temos, meus irmãos? Nós temos nossas dificuldades, então é muito lindo. Seja engrandecido do nome do Senhor. Pelo que Ele tem feito aqui. E então, falando um pouquinho sobre Celebrando, fazer uma revisãozinha aqui. Queridos, o Celebrando a Recuperação está em mais de 33 mil igrejas ao redor do mundo. Glória a Deus. 33 mil igrejas ao redor do mundo. E ele está em cerca de 80 países. O Bruce me disse que nós temos 192 países no mundo, é isso? 196. Então estamos praticamente a metade do mundo. E o nosso material tem sido traduzido em 25 idiomas. Olha, inglês já pega muitos países, não é? Mas nós temos o nosso material traduzido em 25 idiomas. Então, eu pensando nesse congresso que nós vamos ter, tenho feito bastante oração, tenho estudado bastante. Uma coisa que tocou muito claro no meu coração. Queridos, o Celebrando a Recuperação não é nada mais do que o Evangelho de Cristo. Como era em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, quando 3 mil chegaram ao conhecimento de Cristo, depois 5 mil, num tempo tão curtinho, não tinha seminário que desse conta de pastor para esse povo. Não tinha igreja que cabia a esse povo. Então não tinham igrejas ainda feitas. Então, na verdade, igrejas elas foram instituídas na época de Constantino, 322, alguma coisa assim. Não tinha templos. Sabe onde eles se reuniam, queridos? Nas casas. Nas casas. Comendo... Como chama essa comida aqui? Que eu quero? Muqueca. Comendo muqueca. Capixaba, né? Capixaba. Que o resto é peixado. Já ouvi falar disso. Queridos, olha que legal. Eles se encontravam ao redor das mesas. Como eu disse, não tinham pastores ainda formados. Sim. Então, pastoreavam-se uns aos outros, abriam o coração um para o outro. O Celebrando está de volta, trazendo de volta o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque no Celebrando eu sempre digo que não tem palco, tem altar. E quem gosta de palco não sobrevive o Celebrando. Sim. Porque aqueles mimimi de quem gosta de palco não cabe para celebrante. Não cabe para celebrante. E tem a ver com o fato de todos entendermos que temos uma área para trabalhar. Porque outra coisa que eu vejo que Celebrando meus amados, é o processo da santificação.
Conhecemos Jesus como nosso Salvador, somos salvos, isso é muito claro. E o processo de Cristo estar sendo formado em nós, como diz a palavra de Deus, é o processo da santificação, que é o processo que nós falamos da minha recuperação, um dia de cada vez. Cristo sendo formado em mim, menos de mim e mais de Cristo. Aleluia. Pela graça que nós cantamos hoje à noite. Por falar nisso, gente, que banda, hein? É verdade. Que delícia! Que coisa bonita, como Deus tem abençoado a nossa comunidade aqui. Então, queridos, quando se fala tanto do celebrando, estamos falando do Evangelho de Cristo no século XXI. Porque nós nos perdemos no caminho. Nesses 2000 anos, nós nos perdemos como religiosos. Né? Nós começamos a ficarmos mais elitizados. A estrutura é muito importante, o organograma de uma comunidade é importante, mas nós começamos a prestar muito mais atenção no organograma do que nas pessoas. Aí, nós começamos a criar um bocado de regrinhas, e essas regrinhas tinham muito mais a ver com a gente do que com a Bíblia. E aí, sabe o que nós fizemos com o Evangelho de Cristo? Nós, se tem um lugar que a gente não conta como a gente está, é na igreja. Olha que absurdo! Eu estou falando da igreja de maneira geral, tá? Aqui eu estou pensando que é diferente, né? Eu te amo e tudo mais, as coisa de Deus, né? Mas de maneira geral, a igreja tinha chegado num lugar que éramos basicamente um clubinho. Era um clubinho que as pessoas se reuniam, se formavam direitinho, e nós olhávamos o que elas estavam dirigindo, e nós olhávamos o que elas estavam vestindo, e nós olhávamos como que estava a vida, e se tinha um lugar que nós não nos abríamos, era na igreja, mas isso está mudando, amém? Amém. Isto é história, porque quando o Evangelho de Cristo entra no nome, pode ser usado celebrando, mas o Evangelho de Cristo vai quebrando. E aí eu vou conseguindo falar onde Deus está trabalhando. Qual é a área que Deus quer que eu trabalhe? E aí, queridos, eu vejo que o celebrando é aquele processo no qual eu entendo que a graça dele basta para a minha área de recuperação. Queria só usar um texto curtinho, depois eu vou entrar no nosso texto de hoje. Mas é quando Paulo, ele chegou até o terceiro céu. Ele é um homem que é um homem muito bem formado, estudado, um homem grandemente usado por Deus. Ele tem a sua área de recuperação lá, tem lá uma questão. E ele fala, Senhor, não fica bem eu, um servo teu, com essa área, então tira essa área. Aí Deus falou o quê? A minha graça. Né? Antes de chegar na graça, ele falou assim, Meu poder me aperfeiçoa. Aí ele falou, não, eu vou orar de novo. Aí ele ora de novo. E aí Deus fala assim ou não? Não. Não, né? Aí ele ora a terceira vez. Olha, Paulo, o homem que viu Deus face a face, o homem que teve com ele no deserto durante um tempo, um homem bem preparado, um homem que chegou até o terceiro céu. Ele pediu a terceira vez. E que Deus falou, sim ou não? Não. Não. E ele falou o que os irmãos falaram. Sabe por quê, Paulo? A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se eu tirar isso, você vai se achar, Paulo. A tua área, seja lá o que for que você está passando, que nós sabemos o que é, faz com que você fique de joelho no chão, meu filho. Faz você humilde. Não é lindo isso, queridos? Que volta e meia tem uns irmãos que falam, não gosto desse problema, porque fica se recuperando e nunca se acerta. Eu falei, a gente se recuperar esse poço de orgulho, imagina se Deus tira todos os problemas. A gente vai se achar. E aí a graça de Cristo não vai ser o suficiente. Porque para que eu preciso de graça? Para que eu já estou lá, já cheguei lá. Então é um dia de cada vez, reconhecendo nossas áreas. E Deus vai renovando, viu, queridos? Deus vai mostrando. Ele renova a área que a gente vai estar trabalhando, e Ele vai mostrando outras áreas. E um dia, lá na glória, seremos perfeitos. Mas se tem alguém que não precisa do celebrando, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus não te levou ainda. Se você não é tão perfeito, não é mesmo? Se alguém fala, não preciso, porque o celebrando é para todas as pessoas que querem lidar com qualquer trauma que teve. E não tem nenhum de nós que não passamos por nenhum trauma. Algum trauma nós já passamos. Para qualquer um de nós que trabalhar os nossos maus hábitos, temos maus hábitos, não temos, queridos? Muito. Somos pecadores. E aí,
também as nossas compulsões, os nossos maus hábitos, eles criam compulsões. Então, celebrando é para todas as pessoas que querem trabalhar os seus traumas, os seus maus hábitos, as suas compulsões. Então, é o Evangelho de Cristo no dia de hoje. E, queridos, eu queria aproveitar essa nossa primeira noite e trazer um texto bíblico em que dá para deixar muito claro os pontos do celebrando, os passos do celebrando, algumas das lições do celebrando, e dá para falar um pouquinho da dependência e da codependência. Eu queria que nós abríssemos a palavra dele em Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15. E nós vamos ler juntos, tá bom? Vou tirar alguns dos princípios do celebrando desse Evangelho de Cristo aqui. O povo querido ali em cima, eu tinha pedido um estudo, mas meu irmão, eu mudei. Vai ser amanhã de manhã, viu? Eu senti aqui que era para falar de outro negócio. Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo Jesus Cristo encontrar com um pecador e sentar e comer com eles. Olha onde já tinha chegado a religiosidade na época de Jesus. Olha onde tinha chegado. Onde, na verdade, queridos, eles não queriam um Jesus meigo, um Jesus carinhoso. Eles queriam um Jesus poderoso. Um Jesus que chegasse chegando, acabando com Roma. E chega esse Jesus, nascido em um lugar simples, cresceu num lugar mais simples ainda, Galileia, um lugar simples. Eles queriam um homem que tinha um certo status, um homem que tinha certos valores. E chega esse Jesus que come com pecadores, esse Jesus que anda com pessoas simples. Olha o absurdo onde tinha chegado o Evangelho na época de Jesus. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Veja, ele contou essas 3 parábolas porque os fariseus estavam cobrando dele o fato dele estar muito à vontade com as pessoas. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele conta essa primeira parábola. Olha a segunda, vamos focar um pouquinho na terceira, tá bom? Mas olha a segunda. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está percebendo algumas coisas interessantes na primeira parábola? Primeiro, ele procura a ovelha. Quando ele a encontra, ele se alegra, né? Tem uma tradução que fala que tem festa. Faz uma festa. Na segunda, procura com a candeia. Quando a encontra, celebra, faz festa. Olha o terceiro. Tudo isso para explicar para os fariseus por que ele come com os pecadores. Aí a terceira.
Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Essa terceira parábola, que eu vou falar um pouquinho mais sobre os valores do celebrando, os nossos valores cristãos, tem algumas pessoas que eu queria anotar. Nós temos este pai que representa o nosso Pai Celeste. E nós temos esses 2 filhos. Naquela cultura, querido, chegar para o pai e pedir herança é a mesma coisa que falar assim: pai, o senhor está demorando muito de morrer, eu vou demorar muito para receber minha herança, então, já que o senhor está demorando de morrer, eu quero minha herança. Era algo desrespeitoso, extremamente desrespeitoso, pedir a herança antes do pai morrer. E me chama muita atenção, queridos, porque esse filho mais novo, ele pede a herança, e esse pai, o que ele faz? Dá a herança. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. O pai vê esse filho é adulto, tá bom? Não é adolescente, é um homem já. Quando esse filho pede herança, ele não faz nada além: tá bom, filho, aqui está a herança. Uma coisa muito diferente do que muitos de nós faríamos, vocês concordam? Muito, de jeito nenhum, filho. De jeito nenhum, mas nem a pau de menal. O que o pessoal da igreja vai dizer? Que eu sou um péssimo pai. O que a vizinhança vai falar? Que você não gosta de mim. Este pai é o exemplo de um homem que sabia quem ele era. Ele não precisava ser validado por ninguém. Não é lindo? Eu arrepio quando eu penso nisso. Ele era tão pleno de quem ele era, que ele entendia que o valor dele era o fato de ele ser um filho amado de Deus. Aleluia. Ele não precisava ser validado. Sabe, queridos, quando nós precisamos que o outro faça o que a gente diz, não é de Deus. Toda vez que eu preciso que o outro faça o que eu diga, mesmo que eu diga que é de Deus, que está na Bíblia, não é de Deus. Sabe por quê? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Jesus de Nazaré. Isso tira um peso da gente, né, pastor? Tira um peso, porque é gostoso fazer o 12º passo, servir no celebrando, que a gente só serve depois que passou, pelo menos para o inventário, trabalhamos algumas questões nossas e servimos. Porque quando nós servimos, nós entendemos que eu não tenho que salvar o outro. Quem salva é Jesus de Nazaré. Eu descanso, eu oro, é joelho no chão, mas eu não perco minha noite de sono. Consigo dormir, entregar esta pessoa na mão de Deus e dormir em paz. Amém. Este pai aqui, quando ele simplesmente entrega a herança, que esse filho rebelde pede, porque, gente, basicamente esse menino fala assim: eu tenho uma vida para viver, esse velho chato tem muitas regras nesta casa, não gosto dessas regras que tem aqui, e ele está demorando de morrer, eu vou me embora, porque a minha felicidade está sendo rompida por causa das regras. Porque, gente, essa casa aqui é uma casa de um grupo funcional. Não é perfeita, mas tem regras. Tem hora para chegar, não é engessada. Tem situações que a gente chega um pouquinho mais tarde, mas de maneira é exceção à regra. Tem certas coisas que não está fazendo no quartinho lá da nossa casa, porque não é para fazer na nossa casa. Tem regras nesta casa. Nesta casa, quem não trabalha não come também. Dá para entender? Eles têm valores e têm regras. E esse menino, ele não quer essas regras. E para ele é muito claro: não dá para fazer o que eu quero nessa casa. Queridos, fala a Deus. Estão tão sérios, por quê? Tem regras. Tem regras. Tem regras, queridos. Esta casa tinha regras. E esse menino não queria. Então, ele vai, pede a herança e o pai fala: aqui está. Eu não preciso que você fique aqui para todo mundo achar que eu sou um bom pai.
Eu não preciso que você fique aqui para eu bancar de uma casa tão inteira quando não tem nada de inteiro nessa casa. Quando você não consegue cumprir as regras. E ele, então, divide a herança. Seguindo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Queridos, quando eu estudei isso, quando eu estudei esse texto, que não ia ser para hoje, que ele já ouviu o PPT, pronto, eu percebi que o menino ainda ficou na casa um pouquinho depois que pegou a herança. Ele ficou um pouquinho tentando, talvez, fazer com que o pai ficasse culpado e amansasse as regras um pouquinho. Sabe? Quem sabe o pai um pouquinho codependente, deixa eu fazer uns negocinhos aqui? Porque eu já pedi a herança, então ele está com o coração batendo. Né? Aí eu peguei a herança, fico aqui, vou ver se eu consigo ficar no meu quarto com minha namorada lá, sabe? Fazendo os negócios de porta fechada. Quem sabe que eu consiga ficar usando o WhatsApp no meio da refeição, porque o pai não deixava, viu, gente? Hora de refeição é refeição. Né? Hora de refeição é refeição. E é uma coisa muito difícil, essa questão desse mundo que nós temos hoje em dia, que nós ficamos, eu fico bastante também, mas só a olhada do Bruce já me falei, tá na hora de guardar o bicho, sabe? Então, mas tem certos momentos na nossa casa que não é para deixar o negócio, é Facebook, é Instagram, é nosso e-mail, tá tudo no bendito, né? Tem que colocar esse negócio no lugar. E eu acho que esse pai, né, se fosse no século XXI, tinha alguns limites ali também. Né? Mas ele ficou um pouquinho na casa depois que pegou a herança, mas o pai não arredou. O pai era tão inteiro que ele não precisava fazer com que os valores abaixassem para que o filho ficasse em casa. Sim. Aí, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Fala Deus. Quando a gente entrega os filhos, as questões para Deus, Deus cuida. E Deus começou a cuidar aqui. Deus começou a cuidar aqui, gastou tudo. E Deus permite esta fome. E ele fica sem nada. E aí, o próximo versículo diz assim, versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, judeu e porco não vai junto, né? Judeu vai para cá e porco vai para lá. Olha onde esse menino foi parar. Mas o que me fascina nessa história, que ele só foi parar lá porque o pai entregou esse menino para Deus. Não é lindo a gente pensar nisso, queridos? Se o pai tivesse falando, daqui não sai, fica aqui, esse menino nunca ia aprender. Ele tinha que chegar no fundo do poço. Ele tinha que chegar no fundo do poço. Ele, a primeira lição que nós estamos nos celebrando é, quem lembra o nome? Negação. Negação. Esse menino achava que a felicidade dele era, ele se sentia uma vítima. Se sentia uma vítima. Minha mãe não sei o quê. Ele se sentia uma vítima. Então, ele era um menino vitimizado, né? Mas o pai comprou essa história? Não. O pai comprou, não. O pai não comprou essa história. Não. Nós, queridos, nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco. Eu não fui responsável pelo fato do meu pai ter saído de casa quando eu tinha 4 aninhos. Eu achei que eu era durante muito tempo. O celebrando me ajudou a entender que o problema dele era com minha mãe, não era comigo. Quando ele saiu, ele divorciou a minha mãe, mas ele me amou como filha. Só que minha mãe dificultou um pouquinho a vida dele para minha casa. Sabe? Mas não teve a ver com ele, era com minha mãe. Que minha mãe ficou brava, então, na verdade, queridos, uma coisa que eu digo, infelizmente separações acontecem. Mas nós, como mulheres, precisamos entender que o nosso filho precisa desse pai.
Falar mal desse pai é algo que não vem de Deus. A nossa separação foi com o nosso marido. O nosso filho não tem nada a ver com isso. E facilitar o nosso filho estar com esse pai é um papel que nós precisamos. Porque, biblicamente, quem dá identidade ao nosso filho é o pai dele. Sim. A identidade do filho... Não é tremendo isso, queridos? Sabe onde eu aprendi isso? Primeiro eu aprendi isso fora da Bíblia. Eu aprendi isso na psicanálise, eu sou psicanalista. E aquele louco daquele Freud que falou isso. Olha que interessante. Aprovando que a Bíblia diz. Porque nós, mães, nós trazemos para nós cuidamos. A mãe é aquela nasceu da gente. Então nós acolhemos. Mas quem diz, você é o meu filho, quem tem a brincadeira, a identidade, quem traz é o pai. E nós precisamos entender isso e bancar os homens nas nossas vidas. O pai, o tio, o avô. É tão importante isso. Então, aqui, nós não sabemos o que esse menino achava que a vida dele era infeliz lá. Mas é interessante que primeiro ele acha que o problema que ele tem não é dele, né? O problema dele é o pai dele, não é isso? Aí, ele também, quando ele sai de casa, queridos, parece uma pessoa humilde? É um menino arrogante, não é não? Para chegar a pedir a herança do pai, era muito arrogante. Ele se achava. Ele achava que o mundo todo girava o umbigo dele. Não é não? Era um Mauricinho, sim. Saiu todo arrogante, né? Quando percebeu que não conseguiu dobrar o pai, ficou mais arrogante ainda. Mas aí, Deus foi tratando. Aí ele fica no lugar sem comida. Aí ele vai cuidar de porco, né? Eu sempre louvo a Deus quando apareceu uma codependente para a vida desse menino. Podia aparecer uma querida, mas querido, você é tão bonitão, percebo que você nasceu num lar bom, vem para minha casa. Eu cuido de você. Consegue perceber no século XXI como tem mulher assim? Que Deus quer trabalhar na vida de um homem, chega a ela e tenta fazer o papel que não é dela. Aí ela trabalha, normalmente são mulheres finas, trabalham, e começam a sustentar esse menino que não se acertou com o pai. Mas pela graça de Deus não apareceu essa mulher aqui não. Deus foi tão bom que elas ficaram longe para ele chegar no fundo do poço. Só cresce quando chega no fundo do poço. Só trabalhamos, só cresce quando não tem mais opção. Aí, versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam. Aí, gente, versículo 17 tem uma palavra muito linda. Caindo em si. Caindo em si. É a lição da entrega. É a lição número 3 do nosso livro. Caiu em si. É quando o Espírito Santo de Deus tem lugar no nosso coração e aumenta. É a tal da conversão. A tal da conversão. E entra e de repente você tem uma noção. Ele caiu em si. Caindo em si, ele diz assim: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e eu vou falar assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Aquele menino que saiu arrogante, porque chegou no fundo do poço, percebe um menino um pouquinho diferente aqui? Ele entende o que aconteceu. A mente dele se expande. E aqui é o momento em que ele sai do primeiro passo. Ele sai. Qual é o primeiro passo? Negação. Ele sai da negação. Esse menino sai da negação. Esse menino entende a impotência dele. E esse menino, sobretudo, sai do orgulho dele. Porque ele entende que ele vai voltar para casa e vai ser empregado agora.
Né? Eu já gastei todo o dinheiro, já gastei minha herança, vou ser empregado, não tem problema. Mas o meu pai trata os empregados com decência. Esse homem é tremendo, né, gente? Esse pai aqui é o exemplo de Deus. Esse pai aqui é um exemplo do que Deus é. E aí, ele não sou digno, ele fica humilde, ele sai desse fundo do poço. E aí, queridos, tem um versículo mais lindo da Bíblia. Na minha opinião, o versículo mais lindo da Bíblia. Olha como diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Queridos, eu vou subir aqui. Onde é o pastor? Deixa eu mostrar para vocês. Naquela época, os homens, os quatrocentões, porque esse homem aqui, esse pai, ele é rico, dá para perceber? Ele é um homem que tem posses. Eles usam uma roupa, lembra aquela roupa que eles usavam, que os hebreus usavam? E imagine ele amou tanto o filho a ponto de deixar o filho embora. Eu vou repetir. Esse pai, de fato, amou o filho. Porque quando a gente não deixa o outro crescer, a gente está amando a gente mesmo, concorda? É forte isso que eu falei, entendeu? Quando a gente não permite que o outro chegue no fundo do poço, a gente está amando muito mais a gente, porque a gente acha que a gente precisa dessa pessoa. É egoísmo. É egoísmo. É egoísmo, quando nós não permitimos que o outro cresça. Esse pai o amou tanto, e ele nunca deixou de orar pela volta desse filho, amém? Ele nunca deixou de orar para que esse filho voltasse. E eu acho que ele também nunca deixou de olhar na estrada para ver se esse menino vinha. E um dia ele está sentado, ele vê longe esse menino. E, gente, imagine, aquele quatrocentão, é um senhor já, pega a roupa e sai correndo na direção desse filho. O abraça e o beija. Gente, o cheirinho dele não deve ser bom, não. O último trabalho dele foi com um porco. Comeu uns negócios muito estranhos também. Tá com mau hálito tudo. Saiu de casa todo perfumadinho, roupa de menininho, né? De boyzinho. Chega arrebentado, mal cheiroso. Mas esse pai o pega, querido. Esse pai pega essa roupa e corre em direção. Esse é o nosso pai. Glória. Correndo atrás da gente, mal cheiroso, cabeçudo, se achando. Ele vai e nos pega. Essa é uma expressão de amor tão linda do nosso Deus. Aí ele corre atrás desse menino. Quando ele chega, ele o abraça, ele o beija. E ele faz uma coisa que eu achei muito linda. Naquela cultura, quem anda descalço é escravo. Então, uma das coisas que ele faz, ele é sapato no pé desse menino. Outra coisa que ele faz, naquela cultura, tinha o sinete do anel. O anel era, não tinha, como chama aquele negócio que a gente tem que reconhecer firma? Cartório, não tinha cartório. Então, era o anel. O anel significava uma linhagem. E ele dá de volta o anel desse menino. Olha só o que ele fala no versículo 22, versículo 21. O filho disse, na verdade, aí primeiro o menino fala. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele confessa. Queridos, o celebrando é baseado em confissão. O celebrando é baseado em confissão. Eu confesso. Quando eu falo filha amada de Deus, trabalhando a ansiedade, o ativismo, é confissão. E eu gosto de dar nome, viu, queridos? Se é codependência, diz qual é a parte da codependência. É o controle? É a ira? Dá um nome. Satanás fica louco da vida quando a gente confessa. Satanás fica louco da vida quando a gente fala qual é o nome. É um trauma. Se você estiver no ponto de falar, lidando com tal trauma, fale também. É um ambiente seguro. O celebrando é um ambiente seguro.
logo, logo, toda a nossa igreja vai ser celebrante. Amém? Amém. Logo, logo, eu declaro em nome de Jesus que vai ter muito homem nos celebrando, queridos. Amém. Muitos homens celebrando, queridos. Eu louvo a Deus pelas irmãs. Graças a Deus, mas precisamos de homens. Porque homem abre o coração para homem. Tem certas coisas que vocês não vão falar com a mulher. Não é mesmo? Então nós temos um grupo forte de mulheres, mas os homens para abrirem o coração, para esse Jesus ser formado. A abrangência que o homem tem é diferente da nossa abrangência, né? Tem assuntos que vocês podem falar com o filho de vocês que as mulheres não têm tanta liberdade de falar. Então, este menino, ele reconhece, pequei, ele reconhece, ele faz a confissão. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Tragam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E aí, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Lembra-se? A primeira parábola foi a ovelha, né? Aí encontra e tem festa. Aí a segunda que ele perdeu foi que ela perdeu foi uma moeda. Encontrou e teve Festa. Agora é um filho que voltou, se encontra e tem Festa. Nós gostamos de festas, queridos. Nós gostamos, por isso estamos celebrando a recuperação. É festa, é leve, é celebração. Celebramos, porque nós estávamos numa situação tão complicada. E o Pai corre na nossa direção e não nos deixa. Olha, ele fala assim: depressa, eu não quero que ninguém veja você com essa roupa maltrapilha. Eu não quero que ninguém veja você descalço. Não somos mais escravos, amém? Amém. Não somos mais escravos, somos filhos. Não é lindo isso, queridos? Não somos mais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é legal, porque nos celebrando, as fichas vão caindo sem que ninguém diga pra gente. Nós ouvimos o que o outro fala na partilha dele e falamos: nossa, tem tudo a ver comigo. E aí vai essa mudança pelo Espírito Santo de Deus, que é leve, que não é impositiva, que é na graça sobre nós que nós cantamos, sobre a qual nós cantamos aqui. Aí, queridos, aí traz esse novilho gordo, nós vamos celebrar, pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu diria, queridos, que nós estamos aqui no passo número 6. Esse menino, ele saiu da negação. Ele entendeu a impotência dele. Obrigada, pastor. Ele entendeu a impotência dele. Aí ele se entrega para Jesus. E, queridos, eu tenho certeza que ele faz um bom inventário enquanto ele estava com os corpos. Ele pensa muito bem na história dele. Ele pensa muito bem. Aqueles amigos que fizeram isso, aquilo. Né? Recaído. Ele chegou quando ele estava lá. Aí, queridos, ele está no passo 5, pedindo perdão para o Pai. Não é isso que depois nós pedimos perdão a quem nós ofendemos? E aí, ele tem essa festa. Aí, queridos, falamos aqui um pouquinho do dependente, não? Ele fez lá, saiu de casa, usou, talvez tirou algumas coisas, se envolveu com algumas coisas que não devia. Aí nós vamos falar de uma pessoa muito complicada nessa história. De uma pessoa muito complicada nessa história. Veja só. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Naquela casa não tinha música, não tinha dança, queridos. Ele estranhou. Quando ele chega em casa, que ele vê dança e música e festa, o que está acontecendo? Não é estranho? Num lar funcional tem alegria. Num lar funcional tem abraço. Num lar funcional tem beijo.
Num lar funcional, tem discussões, as pessoas falam as suas opiniões. Quer ver um lar que ninguém discute nada, alguma coisa está errada? Um lar que todo mundo aceita o que uma pessoa fala, quer dizer, essa é a mãe? Ops, falei. Tá errado, né? Muitas vezes, porque é natural ter opiniões, queridos. Ou nós nos inventamos, ou nós vamos perder os nossos adolescentes e nossos filhos. Porque na nossa geração, nós não tínhamos o conhecimento que eles têm na idade deles. Uma criança de 15 e 16 anos sabe muito mais do que nós sabemos com 15 e 16 anos. Eles vão querer saber o porquê e não é necessariamente rebeldia. É porque eles têm muitas informações. Se nós, como cristãos, queremos lidar com os nossos filhos, como os nossos pais e avós lidaram conosco, nós vamos perder os nossos adolescentes. Ou nós nos reinventamos. Depois que eu falei tudo aquilo, vocês estão entendendo, né? Que eu não estou falando para liberar tudo. Mas é importante conversar. Por que sim? Por que não? Aquela história, porque eu disse, não funciona mais. Aquela história, e nós precisamos inventar, queridos. E se tem um pessoal bem informado, é o celebrante, né? Que se reinventa, que vai atrás de notícia, que vai em escolinha para aprender a usar o WhatsApp, que vai para a escolinha de informática. Nós precisamos inventar, os homens, pais queridos, como eu oro por vocês, meus irmãos. A necessidade de se reinventarem para trabalhar com os netinhos de vocês, que vão fazer perguntas. Onde aprendeu isso, menino? E você fica com cara de paisagem, explica para ele. Vai procurar um livro para falar melhor, para entender. Precisamos disto, queridos. Precisamos nos reinventar. Mundo do século 21. Trabalharmos como Paulo fez, né? As coisas novas. Então, queridos, esse filho mais velho, quando ele chega em casa e ele vê música e dança, ele acha que tem um negócio errado. Que absurdo. E aí ele fala assim, o servo, versículo 27, respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Queridos, escutaram isso? O filho mais velho ficou com raiva, porque o filho mais novo chegou. O filho mais velho ficou com raiva, porque o filho mais novo chegou. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olhai, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ai, tadinho! Que judiação do bichinho! Cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Primeiro, gente, eu nunca vi uma definição tão linda do codependente como essa. Trabalhe o dia todo. Eu me esforcei naquela igreja, dei o meu sangue, eleger o outro. Já ouviu essa história? Eu dou meu sangue, eu sempre exemplar, tô com ficha limpa e tudo. A Lava Jato passou longe de mim e não me escolheram. Que igreja ingrata. Lá na minha casa, eu fui o filho mais velho, eu trabalhei, eu fiz tudo. E esse filho mais novo que a faculdade toda paga, eu tive que ir adotar. Mas minha mãe, meu pai pagaram do menino desse outro. Esse outro pula na cama dele e brinca só porque é o mais novo. Eu não. Querido, já pensaram no absurdo aqui? Nunca fiz nada errado. Percebeu? Percebeu aqui o que ele fala? Versículo. Olha, eu nunca. Cadê? Olhai todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Não tem como. Não tem como uma pessoa ser tão perfeita. Queridos,
Eu confesso para vocês que quando eu olho nesse texto, uma das minhas áreas de recuperação é a religiosidade. E eu me identifico muito com esse filho mais velho. Confesso. Labutando na igreja, sabe? E toda... Aí chega essa novinha, já tá namorando e vai casar. E cadê o meu? Essa questão, queridos, de achar que eu sofri, que eu faço. Olha, qual é o problema do codependente? Ele não entende graça. Nós, religiosos, não entendemos graça. A graça passa longe da gente, nós não entendemos que a graça não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Que não é meritocracia, amém? Amém. Não é meritocracia. Chega uma pessoa, eu amo, são poucos os dependentes químicos, mas o dependente químico no Celebrando é uma bênção, sabe por quê? Porque ele usa o negócio, ele sabe que é errado. Ele sabe quando ele recai, porque ele tomou uma substância, ele cheirou alguma coisa. Mas o religioso, só Deus na causa. Porque a gente recai o tempo todo no nosso orgulho. Nós vivemos, mas ninguém percebe que está recaído. Aliás, dão até cargo pra gente. Dão até cargo, porque pensa que a gente é tudo espiritual. Damos conta de tudo. Resolvemos tudo. Só precisa de Deus Pai, Deus Espírito Santo e nós. Damos conta. E para de descobrir que nós estamos recaídos é só Deus. É só Deus, porque ninguém percebe. Talvez amanhã à noite eu vou dar meu testemunho, vou falar um pouquinho sobre isso. Sabe como é que Deus me resgatou? Nossa, como domingo, Deus me né? resgatou. Domingo à noite. Domingo à noite. Isso, amanhã eu vou fazer outros negócios muito sérios. Domingo, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, queridos, esse menino aqui é o exemplo típico do codependente. Trabalha o dia todo e faz tudo, dá conta de tudo e faz tudo, mas quando chega alguém que quer o cargo dele, ele fica muito bravo. E por quê, querido? Ele precisa do cargo que ele não sabe quem ele é. Sim. Então ele precisa de ter cargo, de fazer coisa. Ele precisa aparecer, mas não aparecer bem assim, sabe? Que só Deus percebe. Porque ele é tão útil. Ele é tão útil que ninguém consegue fazer o que ele faz, entendeu? Ele é tão útil, ele tem que fazer tanto, porque a identidade dele é de fazer. Esse filho aqui, a identidade dele era de fazer. Ele não sabia quem ele era, a não ser fazendo. Sabe o que eu acho? Pastor, isso é exegésico não, tá? Pastor, corrige depois. Eu acho que o filho mais novo saiu de casa por causa desse filho mais velho. Isso mesmo. Era muito chato esse menino, gente. Era muito chato. Se achava, fazia tudo certinho. Fazia tudo certinho, acordava de manhã, ia pra tudo quanto era escola dominical. Tudo, a igreja estava aberta, ele estava dentro. Como é que você vai correr com ele? Sabe? Como que o filho mais novo ia concorrer com essa beldade? Queridos, Deus tem a misericórdia de nós. Sim. A pessoa do mundo, ela vem nos celebrando, ela conhece Jesus Cristo, ela aceita, e muitos de nós nem chegam lá, porque celebrando não é para mim, não. Eu não faço parte desse grupo, não. Entende como nós podemos ser arrogantes? Aí, ele não entra na festa do irmão, ele fala que ele trabalha, olha, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar. Aí, gente, fiquei pensando, vamos pensar aqui, o menino chegou, o mais novo, e fala, quero minha parte da herança. Vamos dizer que fossem só os dois filhos. O pai deu a parte da herança. A outra parte era de quem? Do outro. Do pai. Não. O pai já separou. Já deu. E no máximo ele tem usos e frutos, né? Uso frutos. No máximo ele tem usos e frutos.
Mas a outra parte é de quem? Nosso filho. Gente, isso dói o meu coração. O filho mais velho nunca entendeu que era dele. Mendigava o que era do irmão sem entender que ele tinha tudo. Sem entender que era dele. Não é típico do codependente? Ele fica tão querendo aquele cargo, querendo tanto aquela posição, e ele não descobre que ele é filho amado de Deus, ele tem tudo. Que ele pode usufruir de tudo que tem ali, porque é dele. A maldição da codependência, de achar que tudo que eu tenho é porque eu faço, que tudo que eu tenho é porque eu mereço, é porque eu tenho que ir atrás. A maldição da codependência, que faz de mim uma pessoa miserável, uma pessoa com tanto. Vamos pensar aqui o que nós temos, o que nós podemos fazer. Vocês no estado lindo deste, as suas muquecas, as suas praias, tem coisas tão lindas, e nós nos vendemos por um cargo, nós nos vendemos por uma posição, e não entendemos que tudo do Pai é nosso, que nós podemos curtir, que nós podemos aproveitar, podemos ser bênção na igreja, independente de posição. Podemos falar das nossas áreas, porque esse menino aqui não entra no celebrando nem a pau, certo? Concorda? Esse menino não, ele não precisa. Ele não precisa, ele é todo certinho. Ele trabalha de manhã. Queridos, este menino nunca entendeu graça. Esse menino era meritocracia. Eu trabalho, então eu recebo. Eu faço, eu recebo. Eu acordo de manhã. Queridos, esse menino nunca entendeu que ele era um filho amado do Pai. Ele nunca entendeu graça. Ele nunca entendeu graça. Olha só o que acontece no fim dessa parábola. Fala assim: nunca desobedeci. Aí, quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens como as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Muito triste, né? Nunca entendeu que era dele o que estava ali. Aí, gente, olha o que esse pai fala. No final, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Filho, nós tínhamos que agradecer esse celebrante que voltou. Nós tínhamos que agradecer a Deus, porque ele saiu naquela arrogância, na negação. Ele entendeu a impotência, se entregou para o Senhor, fez o inventário, entregou a vida. Está aqui no 12º passo para servir. Você ainda está na negação, e eu te amo. Olha, queridos, deixa eu terminar com isso. O meu amor para com você e o teu irmão é o mesmo. Eu não amo mais ele do que você. Você é tão amado quanto ele, mas eu amo tanto quanto você. E na nossa cabeça é injusto. Na nossa cabeça é injusto. Como assim? Amo o pecador que fez tudo errado, agora voltou. Na verdade, imagine esse menino voltando com as nossas igrejas religiosas, tá? Imagine. Nossa igreja religiosa. Agora que acabou o dinheiro, voltou, né? Agora tem reconciliação? Porque precisa da cesta básica da igreja? Fala a Deus. Não somos nós religiosos? Agora que o negócio está pegando, ele volta. Pois agora vai para outra igreja dali, porque essa aqui já não tem mais dinheiro, não. Então vamos à campanha agora. Não é isso, queridos? Amados, o celebrando é para o dependente, filho mais novo, que faz, rebenta todo e volta, humilde. E é para esse filho mais velho, a gente ora para que ele, nenhum lugar da Bíblia nos dá a entender que ele conheceu a graça de Deus.
Mas a gente não sabe. Provavelmente, esse 400 de igreja morreu sem saber que era amado pelo Pai, pela graça. Não dói o coração? Não dói o coração, queridos? Talvez viveu na igreja o tempo todo. Foi para a escola dominical, foi para os cultos, mas nunca entendeu que era amado. Só deu trabalho. Talvez nunca conheceu a graça salvadora de Jesus. Mas o celebrando é para ele também, amém? Amém. Porque eu sou esse menino. Deus, pela graça dele, me tirou da religiosidade para poder amar os filhos mais novos. Se Deus fez isso comigo e com muitos de nós, né, queridos? Amém. E com muitos de nós, Deus pode mostrar a graça dele, o amor dele, para com todos. Para com o filho mais novo, para com o filho mais velho. O celebrando é para todas as pessoas. E eu termino essa noite pedindo, vamos ficar quietinho um pouquinho. E eu queria que nós pensássemos com qual dos dois filhos nós nos identificamos. Pensa um pouquinho, com qual dos dois filhos cada um de nós nos identificamos. Vamos pensar um pouquinho, qual é a área que Deus quer que eu trabalhe na minha recuperação? Qual que é? É o orgulho? É o controle? Qual é a área que Deus quer que eu trabalhe nesse meu momento, na minha área de recuperação? Eu quero, de fato, me implicar com alguma área. Amanhã de manhã vamos falar um pouquinho sobre o programa em si. E tem uma parte que eu abro meu coração num lugar seguro. E nesse lugar eu posso falar o que Deus quer que eu faça. Qual é a área? Eu estou disposta a entregar isto, a esta área para o meu Pai. Eu estou disposto a amar os filhos mais novos. Olha esse menino mais novo, ele saiu, se inventou todo e voltou, se entregou para o pai. Esse filho mais velho nunca saiu de casa, mas nunca conheceu a graça. Queridos, nós que nos identificamos com esse filho mais velho, eu quero entregar minha vida. Eu quero pedir que Deus me ajude a ser humano, porque eu não sou ser humano, né? Eu sou super humano. Eu faço tudo, eu controlo tudo, resolvo tudo. Eu estou pronta a ser vulnerável. Pedir que Deus trabalhe na minha humanidade. Deus só trabalha com seres humanos. Deus só trabalha quando tem um lugar para a graça dele entrar. Deus só trabalha quando tem lugar para a graça dele entrar. Quando eu já estou toda certinha, quando eu não preciso de nada, não cabe graça. E eu estou pronta para deixar que essa graça entre, que nutre, que faz as coisas ao meu redor serem leves. Eu faço na minha casa que haja festa, ou sempre aquele peso de ter que fazer, de todo mundo ter que fazer do meu jeito, o prato tem que fazer eu. Queridos, eu estou pronta a entregar o meu controle para esse poder superior chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pronto para ganhar vitória para Cristo. A abrir as portas para todos os filhos mais novos e filhos mais velhos entrarem e encontrar um lugar do meu lado e dar um abraço. Queridos, eu estou pronta para dar um abraço nesse filho mais novo que chega mal cheiroso, que chega sem anel, sem identidade, que chega sem sapato, escravo. Eu estou pronto para recebê-lo nesse santuário lindo que Deus tem nos dado. Vamos entregar cada um de nós, o que tem no nosso coração para esse nosso Deus. Que Ele, pela graça dEle, nos abençoe, nos dirija. Que Ele, pela graça dEle, faça com que a luz resplandeça muito claro, para que as pessoas vejam Jesus de Nazaré através desse programa chamado Celebrando a Recuperação, que é o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Que nosso Deus, pela graça dele, nos faça ver, nos faça enxergar e trabalhar o que Ele quer trabalhar em nossas vidas. Amém.